Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. E para iniciarmos, eu tive uma ideia de falarmos um pouco mais sobre a vida de Jó, que se encontra em 1 Jó, de 21 a 22, que diz o seguinte: E disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. No contexto do livro de Jó, ali ele já tinha perdido sua família e suas riquezas. E a forma que ele agiu de não ter culpado Deus e não ter pecado é um exemplo muito grande para nós que estamos passando numa situação complicada, uma pandemia, uma crise. Então, a forma que ele agiu sobre essas circunstâncias é muito interessante para nós, porque é um exemplo que possamos ter e levarmos para a nossa vida, porque por mais que tenhamos todas essas circunstâncias, conseguimos superar elas, agir de uma forma melhor, agradecer a Deus também por ter dado essa saúde que estamos conseguindo desenvolver as coisas e não, acima de tudo, conseguir amá-lo e confiar nele. Então, com esse pensamento que possamos confiar mais em Deus, sabemos que Ele tem a melhor opção para nós, sabemos que Ele é soberano em tudo. E com esse pensamento, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo isso e agradecendo também pela vida do irmão que vai fazer a mensagem. Pai, muito obrigado por nos dar a oportunidade de vivermos aqui, a oportunidade de que possamos trabalharmos, possamos ter uma vida normal, possamos ter amigos, ter família, que possamos ser gratos a essas pequenas coisas, por mais que não notamos ela no decorrer do dia a dia, mas obrigado por tudo isso, as pequenas coisas que temos, o alimento, o convívio. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. E pelo irmão que vai estar ministrando a mensagem, que o Senhor possa fazer com que ele transmita toda a sabedoria que ele tem, todo o estudo que ele fez, para nós que possamos compreender da melhor forma possível. E é isso que eu lhe peço e agradeço em seu nome. Amém. Agora com a mensagem e os louvores. Perdão real dos meus Jesus, o Rei, avançado ser, corajoso, luz de tudo defender, na chandra do céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer, transformados em teus muitos batalhões, do anjos o Criador, declarai-vos hoje aos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha peguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem tiver receio no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu perdão,
longe andava do meu Deus, longe do Salvador, mas raiou a luz do seu grande amor. Meu estado me mostrou tão vil e pecador, e também me revelou seu grande amor. Foi grande o amor, foi grande o amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Perto agora estou de Deus, perto do Salvador, perto assim também dos seus, pelo seu grande amor. É Jesus, amigo meu, cheio de compaixão, sua morte já me deu a salvação. Foi grande o amor, foi grande o amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Foi grande o amor, foi grande o amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Boa noite, meus irmãos. Nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e também eu quero fazer na voz dos meus familiares o agradecimento. Sei que os irmãos oraram na época do falecimento da minha mãe. Nós não pudemos ter o velório dela por motivos municipais e mundiais, e eu quero agradecer. Sei que os irmãos estiveram orando, tá? E agradecer a participação de todos, que sei que as orações de vocês alcançou os meus familiares, tá? E a mim também. Nessa noite nós vamos falar algo importante e eu queria que você meditasse nisso. Nosso texto base hoje está em Lucas 12, de 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bom, esse é um texto bastante conhecido de todos nós, que está falando, Jesus está dando uma parábola, uma história. Tanto é que ele está contando, está dizendo a respeito de um homem aqui. Queria lhe fazer uma pergunta. Qual é a maior certeza da sua vida? Queria que você pensasse um tempinho, qual é a maior certeza da sua vida? Eu quero dizer que talvez você nunca parou para pensar nisso, mas a maior certeza da nossa vida é a morte. Sem nós esperarmos, ela vem. Eu não abri agora há pouco a nossa pregação falando a respeito da minha mãe, quem esperava? E aí ela vem sem que nós esperamos. E a outra também que você pode estar pensando, tem uma outra certeza, é que você está vivo, está do outro lado aí, está me ouvindo. Você pode se beliscar e sentir, eu estou vivo. Essas duas certezas, uma é a morte, que ela vai vir, aonde você quiser, e como você, e quanto menos você esperar. E a outra é que você está vivo me ouvindo. Essa é a maior oportunidade da sua vida. Voltando ao texto, dali, em que Jesus está falando, existem algumas observações desse texto. Existe o homem rico, que não tem nome, os bens, alguém que tem a sua alma e pesa, vê que tanto trabalhou, e existe algo que conversa com aquele homem e vem buscá-lo. Jesus disse nessa parábola que hoje mesmo te pedirão a tua alma. Às vezes muitas pessoas não gostam de falar da morte. Eu, particularmente, não tenho problema com ela. Muita gente gosta de falar de vida. A vida é importante, mas a morte é muito mais nós pensarmos nela. Podemos interpretar esse texto. Quando o Senhor Jesus está falando de parábola, ele não dá nome a quem é. Este homem rico pode ser você, que está sentado do outro lado, me ouvindo, talvez nem concordando, mas ouvindo. Eu, os nossos amigos, os bens, muitos os têm, outros não têm. Pode ser sua casa, sua fazenda, a sua empresa. Existe também uma outra parte desse texto que é a condição da alma deste homem. Ele tinha agora na sua fazenda, na sua empresa, tantas coisas que ele teve que tentar que inovar para poder melhorar a condição dos seus bens. O guardar os seus bens ali, ele precisava agora de algo diferente, a preocupação da alma dele. E o último detalhe era o fim da vida dele, que ele não havia pensado e analisado sobre a vida dele. Que tanto ele, que foi uma parábola, um conto que o Senhor Jesus Cristo estava orientando aos seus discípulos e quem estava ao redor ali, quanto a nós, que devemos pensar nesses detalhes. Agora, o texto fala, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. É pecado programar a vida? Não. O próprio Senhor Deus, ele foi organizado nas coisas que ele fez. Ele teve a organização de fazer o mundo no tempo certo para que as coisas acontecessem. É pecado descansar? Não. Quantos de nós já tiramos férias? Já viajamos, já descansamos, demos folga à nossa alma, ao nosso corpo, aos nossos familiares? Não é pecado. Nada disso é pecado. Para que possamos desfrutar desta vida. Então, qual é o problema
desse texto? O que nos leva a pensar nesse texto, então, como alerta para as nossas vidas? O problema hoje é que as pessoas estão vivendo como se elas fossem eternas. Estive conversando, relembrando, na verdade, a respeito de um irmão, há muitos anos, quando nós andávamos no início da minha carreira de fé, um irmão até muito querido, Mário Lúcio, né, que por muito carinho chamam ele de Ney, e eu estava perguntando para ele, conversando com ele, Mário, será que Jesus Cristo demora? E já se foram 35 anos dessa conversa. E como nós estamos pensando nessa condição da nossa vida? Este rico, esta pessoa, que pode ser eu e você, estava tranquila, pensando ali que talvez ele fosse viver muitos anos. Mas, como temos vivido esses anos, esses dias de pandemia, nós vemos quantas pessoas têm nos deixado, quantas pessoas têm sido levado ao encontro do nosso Deus. E você, tem pensado nisso? Como está a sua condição de vida? As pessoas têm pensado como se o mundo não fosse ter fim. Existem duas formas que eu quero te dizer do mundo ter fim. A primeira delas é como aconteceu com a minha mãe. Naquele momento determinado, ela faleceu. Já há um mês e pouco, ela faleceu. E ela encontrou-se com o Senhor. E a outra, é que nós vamos falar mais para frente, é a volta do Senhor Jesus. Acredito que você que está do outro lado aí, nos ouvindo aqui, talvez nunca tivesse pensado, ou talvez a sua mente tivesse feito com que você esquecesse dessas duas formas. A verdade é que elas são mais reais do que podemos imaginar. Todos nós um dia morreremos. O que quer você aceite ou não. Não vemos ninguém vivo com mais de 150 anos para que pudéssemos nos descansar e achar que isso talvez não nos alcançaria. Eu tenho certeza que você está do outro lado aí, nos ouvindo aqui, já teve algum ente muito próximo seu que você veio a perder. Que você quisesse que ele estivesse com você. E a certeza que você teve é que ele se foi. Mas você pode parar nessa noite e pensar. Então como fazer? Como olhar o texto e pensar no que o Senhor Jesus Cristo falou? Esse texto, ele continua falando, depois dos versículos 22 em diante, falando a respeito de que os cuidados da vida em descansar e esperar no Senhor. Ele conta, o Senhor Jesus falando que os pássaros não trabalham, não guardam em celeiro, mas o Senhor os sustenta. Ele fala que os lírios dos campos ali não tecem, não fiam, mas o Senhor cuida deles. No versículo 21 do texto, ele fala assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E como ser rico para com Deus? E como descansar a nossa alma em Deus? Como eu disse, rico naturalmente podemos ser
Alguns têm sucesso na vida, outros trabalham. Mas como lidar com isso? Não adianta ganhar as coisas deste mundo. Não adianta viver correndo atrás deste mundo. Viver atormentado. Este rico, como eu já disse, pode ser eu e você, ele estava preocupado até com a quantidade de bens que ele havia adquirido nessa terra. Até isso perturba as pessoas. Casas, fazendas, ouro, prata. O que adianta? Não podemos levar isso. É perder a sua alma. O capítulo, ele nos ensina como sermos ricos para com Deus. No finalzinho fala, não adianta nada se a gente não for rico para Deus. Mas como? O versículo 30, 31 e 32, vamos ler, diz assim: porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessidade delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. A primeira coisa que ele fala é buscar o reino de Deus. Como que eu busco esse reino? Você entregando a sua vida a Jesus. Nesta noite, aí sentado, vendo este vídeo, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo para que Ele entre na sua vida, para que Ele tome conta da sua vida e descansar nele. Você tem essa oportunidade. Como eu disse no texto, que aquele rico, ele não sabia que dia que ele ia falecer. Talvez você pode dizer, vou parar de ouvir esse vídeo porque ele está falando de morte. Pelo contrário, eu estou chamando a sua atenção para uma vida eterna. Nesta noite, você pode, depois de assistir esse vídeo, entrar no seu quarto, aí na sua sala, ou de frente para o seu celular, ou de frente para a sua TV, após assistir esse vídeo. Dizer, Jesus, entra na minha vida, toma minha vida nas tuas mãos e guia ela como o Senhor faz com os pássaros, como o Senhor faz com as folhas. Ele sabe de todas as suas necessidades, Ele sabe de todas as suas dificuldades. Ele quer nesta noite dizer para você que Ele quer cuidar de você. A palavra de Deus fala se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Em Apocalipse ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Nesta noite, que você possa ouvir a voz do Senhor e você se colocar, assim como os pássaros, assim como as folhas, e descansar nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida nessa noite ao Senhor Jesus. Entrega a sua família, que vai ser a melhor decisão da sua vida. Não seja como aquele rico que achou que ele iria guardar, iria descansar e nunca mais teria dificuldade alguma. Nesta noite, faça diferente deste homem rico. Descanse no Senhor. Entregue a sua vida. Vamos orar? Deus, com esta palavra que lançamos nesta noite, o Senhor possa usar dessa semente lançada para que essas vidas sejam transformadas pelo Teu poder. Que ela transforme os ouvintes e eles possam
se entregar ao Senhor. E entregar as suas vidas e se fazerem diferente conforme este rico, entregando a sua vida e rendendo aos seus pés. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, entrega a sua vida nesta noite. Amém. Muito obrigado a todos que compareceram até aqui e vamos fazer uma oração para terminarmos. Pai, muito obrigado pela palavra de conforto, pela palavra que o irmão trouxe para nós, que possamos aprender mais sobre Ti, que possamos cativar esse sentimento mais em nossas vidas, ó Pai. E que tudo que ele nos passou e tudo aquilo que nós aprendemos com isso possa ser muito útil em nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Há uma fonte sem igual que nos abriu Jesus, um secular manancial que nasce ali na cruz. Foi amor, divino amor, fiel vera sem fim, aquele amor que é o Salvador levou a cruz por mim. A bênção desta salvação a todos franca está, saúde e purificação a santa fonte dá. Foi amor, divino amor, fiel vera sem fim, aquele amor que é o Salvador levou a cruz por mim. Ouviu ladrão e malfeitor que em Cristo confiou, embora grande pecador, o seu valor provou. Foi amor, divino amor, fiel vera sem fim, aquele amor que é o Salvador levou a cruz por mim. E nós também a salvação podemos alcançar, se nessa fonte de perdão quisermos confiar. Foi amor, divino amor, fiel vera sem fim, aquele amor que é o Salvador levou a cruz por mim.